Bom dia, criançada! Como vocês estão? Todo mundo bem? Que bom que nós estamos juntos mais esse domingo. Hoje nós temos um culto infantil super especial, beleza? Este mês, nossa igreja está comemorando 128 anos de organização. E nós preparamos uma história muito legal para vocês, uma história sobre generosidade. Nós vamos ter duas histórias muito bacanas. Uma que o nosso amigo Gabriel vai contar pra gente, uma história sobre a nossa igreja. E uma que a tia Adriana vai contar pra gente, uma história sobre um irmão da Bíblia, um irmão em Cristo que era generoso. Você sabe o que é uma pessoa generosa? Você sabe? Uma pessoa generosa é uma pessoa dedicada a ajudar, dedicada a abençoar. Você pode ser generoso, dividindo seus brinquedos, dividindo seus chocolates, dividindo as coisas com seus amigos, com seus irmãos. Isso é generosidade, é quando a gente divide aquilo que a gente tem com outras pessoas. Criançada, vamos orar para a gente poder começar bem beleza, bem legal? Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado por este culto infantil. Abençoa-nos no dia de hoje, enquanto a gente ora, a gente canta, enquanto a historinha está sendo contada. Que nós sejamos também transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, garotada. E para a gente começar com chave de ouro, nós vamos aprender o versículo desta semana, ok? O versículo desta semana se encontra lá em Atos 4:32 e ele vai aparecer na tela para vocês agora. Da multidão dos que creram, era um o coração. Vamos falar juntos? Da multidão dos que creram, era um o coração. Atos 4:32. Viram só? Fácil, fácil, não é verdade? Pois é, galerinha. Então agora vamos nos colocar de pé, com muita energia, vamos alongar, vamos felizes, com o coração alegre, explodido de alegria, louvar ao Senhor, beleza? Então vamos juntos. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Bom é exaltar ao Senhor, seu nome e dar-te glória, honra e louvor. Para sempre bom é adorar-te, Jesus, e alegrar em teu poder, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o seu amor, grande é sua glória. Bom é exaltar ao Senhor, seu nome, dar-te glória, honra e louvor. Para sempre bom é adorar-te, Jesus, me alegrar em teu poder, porque grande é o Senhor. Grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o seu amor, grande é sua glória. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Vamos cantar? Porque grande é o Senhor, grande é o seu amor, grande é sua glória. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o seu amor, grande é sua glória. Amém. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Se você sabe, canta comigo, vamos lá?
mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Vamos lá? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Assim vou louvar. Assim vou louvar. Amém. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. E aí, galera, como vocês estão? Todo mundo bem? Que bom que vocês estão com a gente. Olha, hoje eu tô sozinho aqui. O Henrique e a Belinha não estão comigo no momento da história, mas eles me passaram uma tarefa de contar para vocês uma história muito importante. Então, galera, prestem bastante atenção que nós vamos contar a história da Igreja Presbiteriana Central. Você conhece essa igreja? Eu tenho certeza que você conhece. Vamos lá? Vou te dar 5 segundos para pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe qual que é? É isso aí. É a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Central de Paracatu. Então, fiquem ligados aí que nós vamos aprender hoje um pouco sobre a nossa história, beleza? Vocês sabem quantos anos a nossa igreja comemora nesse mês? No dia 2 de julho, a nossa igreja comemorou 128 anos de organização. É muito tempo, não é verdade? Olha, nossa igreja foi organizada no dia 2 de julho de 1893. Faz muito tempo mesmo. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho do que aconteceu naquela época, beleza? Então, vamos lá. Naquela época, as reuniões de culto só poderiam acontecer em locais já definidos. As pessoas não podiam se reunir onde elas quisessem, do jeito que elas quisessem. Era tudo bem definido e bem regrado. Não podia ser rebelde. Não podia fazer culto em qualquer lugar, a qualquer hora, como você bem entendesse. Mas Deus, por sua graça, nos ajudou mandando homens para que igrejas fossem plantadas no nosso Brasil afora. E aqui em Paracatu, a história conta pra gente que no dia 26 de setembro de 1884, muito tempo, né? Apareceu aqui em Paracatu o pastor João Boyle. Vocês já ouviram falar nesse nome? Esse pastor, João Boyle, estava viajando e ele era um missionário vindo dos Estados Unidos. Olha só que interessante. Ele estava fazendo uma viagem muito longa. Você já fez uma viagem muito longa? Pois é, nesta viagem, acredita-se que ele chegou a visitar mais de 50 cidades. Paracatu era uma dessas cidades. Paracatu era uma cidade muito bem vista por causa do ouro, era uma cidade muito próspera e muito querida. E então o pastor João Boyle passou por aqui. A história conta pra gente que ele trabalhou muito, pregou o evangelho e muitas pessoas se converteram e foram batizadas. Mais de 40 pessoas entre crianças e adultos. Durante 9 anos, a nossa igreja foi uma congregação. E durante esses 9 anos, houve muito trabalho do pastor João Boyle e de outras pessoas que o ajudaram, pessoas que moravam aqui mesmo. Para vocês terem uma ideia, o nosso primeiro presbítero na história da igreja se chama Celso. E o Celso foi
ordenado presbítero com 17 anos. Ele era muito novo mesmo. Mas, como tudo que é bom nesta terra não dura muito tempo, Deus chamou o pastor João Boyle para si. E o pastor João Boyle morreu em 4 de outubro de 1892, pouco antes da nossa igreja ser organizada. Ele não viu a nossa igreja ser organizada. Ele morreu novinho, com 47 anos. Naquela época, a febre amarela estava matando muita gente. Mas parece que ele não morreu de febre amarela. Ele morreu por outro motivo. O que aconteceria com a igreja então? A igreja ficaria sem pastor? Ficaria sozinha? E agora? O que aconteceria já que o pastor da igreja, João Boyle, havia morrido? Como ficariam todas as pessoas que foram batizadas? Todas as pessoas que foram recebidas? E agora, galera? Para nossa alegria, vieram 2 pastores que muito nos ajudaram também. Esses são o pastor Álvaro e o pastor Caetano. Com a graça de Deus, eles organizaram a nossa amada igreja. No dia da organização, dia 2 de julho, guarde bem essa data, dia 2 de julho, que é o aniversário da igreja. Neste dia, 2 de julho de 1893, acontecia o culto de organização da nossa igreja presbiteriana em Paracatu. Pela graça de Deus, a igreja foi organizada com 45 membros e 37 crianças. 45 membros adultos e 37 crianças. É muita gente, não é verdade? Pois é, galera. E pela graça de Deus, a igreja foi caminhando. E hoje nós estamos aqui, 128 anos. É muita bênção, é muita alegria. Graças a Deus que nos tem abençoado, não é? E você faz parte dessa história também, você sabia? Então, vamos falar junto comigo? Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana Central de Paracatu? Vamos lá? Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana Central de Paracatu! Valeu, galera! Deus abençoe vocês! Uhul! Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Olá, crianças! Bom dia! Que bom estarmos mais uma manhã de domingo falando da palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Hoje a tia Adriana vai contar uma história muito legal, mas antes da história, vamos com a nossa música que vocês já conhecem. Uma história minha, gente, eu agora vou contar. Uma história muito linda, todos vocês vão gostar. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá. E hoje eu vou falar sobre um homem que foi exemplo para todos nós. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nele, porque ele não é nenhum super-herói. Também não foi jogado na cova dos leões, nem venceu um gigante, nem tinha sua força nos cabelos. A Bíblia fala que ele era um homem comum, como qualquer outra pessoa, como eu, como você, mas era um grande servo de Deus. Será de quem que eu estou falando? Alguém já tem alguma ideia? Eu estou falando deste homem aqui, ó. Este homem, o nome dele é Barnabé. Vou deixar o Barnabé aqui, ó. Então, olha aqui, o nome da nossa história é essa, Barnabé, um homem generoso. Barnabé, um homem generoso. Barnabé, crianças, o nome parece meio engraçado, não é? Barnabé. Mas, na verdade, não era o nome dele. Barnabé era só o apelido. Você tem apelido? Depois eu quero saber se você tem apelido ou não. Porque o nome deste Barnabé aqui era José. José nasceu em Chipre. Chipre é um lugar que fica muito longe, lá no Mar Mediterrâneo, uma ilha do Mar Mediterrâneo. Mas, crianças, Barnabé não era o único apelido que ele tinha.
Os apóstolos chamavam ele de José da Consolação. Sabe por quê? Porque ele ajudava e consolava todas as pessoas que precisavam. Certa vez, Barnabé vendeu um sítio todinho. Será o que ele fez com o dinheiro? Alguém imagina? Vocês não vão nem acreditar. Ele deu todo o dinheiro para os apóstolos ajudarem os crentes que estavam passando necessidade. Que homem do coração bom e generoso, hein, crianças? Então, depois de um tempo, Barnabé mudou de cidade. Foi para um lugar chamado Antioquia. E lá ele morou por muito tempo. Barnabé frequentava uma igreja onde os fiéis confiavam nele, confiavam muito no Barnabé. E Barnabé e Paulo fizeram uma viagem, foram levar as ofertas para as igrejas lá da Judéia, porque os irmãos lá estavam passando fome, crianças, estavam muito necessitados. Só que Barnabé e Paulo não foram como uma pessoa comum, não. Eles foram como missionários. Olha que legal, ó. Barnabé. Olha aqui, Barnabé, um missionário dedicado. Vou colocar aqui para vocês. Então, Barnabé e Paulo foram como missionário. Mas será que os escolheram para ser os missionários? Será que foram os fiéis ou os apóstolos? Vocês sabem? Não foram nenhum deles. Quem os escolheu foi o Espírito Santo. Isso mesmo, o Espírito Santo. E isso está escrito na Bíblia, ó, lá em Atos 13, do capítulo 2 ao capítulo 3. Está escrito assim, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Lembrando, crianças, que Saulo e Paulo eram a mesma pessoa. Então, crianças, Barnabé e Paulo obedeceram a Deus e foram para uma viagem missionária. Eles passaram por muitos lugares e pregaram o evangelho para muitas pessoas. Olha aqui, ó. Muitas pessoas conheceram a Deus através da missão de Paulo e Barnabé. Vou colocar aqui para vocês, ó. E em alguns lugares que eles passaram muita necessidade, passaram perigo, mas nunca desistiu do objetivo, da sua missão, da missão de Barnabé e Paulo, que eram falar da palavra de Deus. Quando Barnabé e Paulo passaram por uma cidade com um nome bem diferente, ó, Antioquia da Psídia, eles passaram por lá, eles pregaram o evangelho. E as pessoas gostaram tanto que pediram que eles voltassem no dia seguinte. Só, crianças, que tinham alguns judeus de lá que não gostaram nada daquilo. E começaram uma grande perseguição contra os missionários, até que os expulsaram da cidade. Que triste, né? Então, Barnabé foi um missionário muito especial, crianças. Ele dedicou sua vida toda a serviço de Deus, pregando para as pessoas. Várias pessoas conheceram a Deus e conheceram e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas através das palavras de Barnabé. Então, por isso que Barnabé é e foi um exemplo para todos nós. Não é fácil ser um missionário, não foi antes e continua não sendo fácil. Os missionários precisam de viajar para longe de suas famílias, ficam em lugares ruins, passam necessidades. Muitas das vezes eles são perseguidos, como Barnabé e Paulo foram. E vocês, crianças, por amor a Deus, seria um missionário? Está disposto a ser um missionário?
Por amor a Deus, quem sabe um dia você falará do amor de Deus para as pessoas que moram longe da cidade onde vocês moram. Será que temos aí grandes missionários? Olha, tem uma música muito antiga. Talvez vocês não conheçam, mas o pai de vocês ou a mãe talvez conheçam, que fala sobre Barnabé. Eu vou ensinar para vocês o refrão dessa música. É assim, ó. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ó, crianças, um beijo. Espero que tenham gostado da palavra que hoje o Barnabé veio ensinar para a gente através das suas atitudes, né? Uma atitude de generosidade, de compaixão, de amor e, acima de tudo, amor à missão. Agora, minha gente, que a história terminou. Batam palmas, quem gostou. Tchau, tchau, beijo! Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Muito bem, galerinha, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso culto infantil. Que pena, não é? Mas foi muito bom a gente passar esses momentos juntos, foi muito bom nós aprendermos sobre o nosso irmão Barnabé, que foi generoso, foi muito legal a gente aprender a história da nossa igreja. E olha, você pode contar para todo mundo por aí essas duas histórias, viu? Histórias de como Deus sustenta a sua igreja. Por isso o versículo do dia fala sobre isso, a gente vai falar o versículo do dia já já. Só que antes, nós vamos nos lembrar dos nossos amigos que gravaram o vídeo desde a semana retrasada, porque na semana passada nós não estivemos aqui. Mas olha, vamos ver então os vídeos dos nossos amigos que memorizaram o versículo da semana retrasada? Vamos lá! Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ato 1:8. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Muito bem, vocês mandaram super bem, ficou nota 1 milhão o vídeo de cada um de vocês. Meus parabéns, viu? É muito importante que vocês continuem mandando pra gente os vídeos, tá certo, galera? E para essa semana vamos nos lembrar do versículo que vamos memorizar, e o versículo é este aqui. Da multidão dos que creram era um o coração. Vamos falar juntos? Da multidão dos que creram era um o coração. Atos 4:32. Beleza? Deu para aprender? Então fica de dever de casa para vocês. Olha só, na verdade, um dever de casa duplo. A primeira parte é que eu e você aprendamos o versículo, ok? Combinado? E a segunda parte é que nós nessa semana sejamos generosos, beleza? Vamos dividir com os nossos irmãos, com os nossos colegas, com os nossos pais, as coisas que nós temos. Temos que ser generosos com os nossos brinquedos, com as coisas que nós amamos comer, as nossas guloseimas e tantas coisas. Nós, como povo de Deus, precisamos ser generosos, beleza? Galerinha, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, vamos orar e aí a gente se despede. Senhor Jesus, muito obrigado pelo culto infantil de hoje. Que o Senhor nos abençoe nessa semana. Que o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas nessa semana. E que seja uma semana de generosidade
e amor. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, um beijão para vocês e até semana que vem. Deus abençoe todo mundo.